Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, é importante que você se inscreva para ficar notificado, para ser notificado, de todas as novas postagens que fizermos aqui em nosso canal. Se você está acessando pela primeira vez, esse canal tem o objetivo de divulgar uma mensagem que Deus nos enviou através de um mensageiro, segundo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 e outras referências. Nós temos uma série que chama Você Crê na Bíblia. Abaixo de todos os nossos vídeos aqui no canal tem link para essa série. Então, se você está acessando pela primeira vez, é importante acessar essa série para que você tenha conhecimento do que estamos falando, Não podemos ficar aqui retomando, explicando o que é essa mensagem, por que Deus precisou nos enviar essa mensagem, Então tem link abaixo dos nossos vídeos para que você possa, então, tomar conhecimento disso, E para você que já conhece, então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta a esse canal, onde nós vamos tratar daqui de assuntos para ajudar a sua fé. Até porque é um desafio viver buscando alinhar-se a essa mensagem. Pode ser que em alguns momentos você vai ficar sozinho, sozinha. Sozinho, sozinha. Você vai entender que esse sozinho, sozinha não é ficar sozinho, excluído de outras pessoas, afastado do mundo, virar um nômade, uma nômade, não é isso. Mas você vai entender, fica conosco até o final dessa programação e você vai entender o que é ficar sozinho, sozinha. Em algum momento, se você ficar ao lado desta mensagem, você vai ficar sozinho, vai ficar sozinha. Mas fica conosco até o final para você poder compreender melhor isto, E não sair depois com maus entendidos, Ou até mesmo ouvindo ensinamentos que trazem, que geram maus entendidos, Que muitas pessoas hoje têm entendido equivocadamente a mensagem e tem, inclusive, ensinado equívocos, levado pessoas a terem entendimentos errados, equivocados a respeito dessa mensagem. Mas que Deus nos ajude a trazer aqui uma compreensão melhor no tema, no assunto que nós vamos tratar hoje. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro da carta de Paulo, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo é a segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, Segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 12 e versículo 9. Capítulo 12 de segunda a epístola, ou carta do apóstolo Paulo a Coríntios, versículo 9, onde diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos compreender o que significa isso? Aqui no sermão Perfeita Força por Perfeita Debilidade, não vamos, como dissemos no início, explicar o que é sermão, Se você não sabe o que é, tem link abaixo dos nossos vídeos aqui explicando, passo a passo. Link que leva para a série Você Crê na Bíblia. Então vamos prosseguir. Sermão Perfeita Força por Perfeita Debilidade, parágrafo 113. Profeta Elias. Elias, quando sua igreja o rejeitou e o trocou pelo mundo moderno. O profeta Elias foi rejeitado pelo seu povo. Ele foi abandonado pelo seu povo, não pelo mundo. O mundo não queria nada com o profeta Elias. Foi a igreja que o abandonou. Foi a sua igreja. Foram pessoas que o ouviam, que desacreditaram nele, que deixaram de ouvi-lo. Então veja, foi quando a sua igreja
o rejeitou e o trocou pelo mundo moderno. Então a igreja, as pessoas, os chamados cristãos, eles vão se afastando da verdade, misturando a verdade com outras coisas. O mundo vai entrando dentro da igreja, nas suas mais diversas manifestações, modas, costumes, política, mercado financeiro, né, os interesses financeiros da liderança, transformando a igreja em uma empresa que tem que visar lucro. E isso vai tomando, né? Coloca ali um administrador que pensa empresarialmente e deixa que ele vá administrando a igreja de uma maneira empresarial, visando lucros, visando retorno financeiro. E aí tudo vai girando em torno disso. Então tudo isso é trazer o mundo para dentro da igreja. E quando isso começa a acontecer, começa a entrar outras coisas. Aí entra briga por poder, entra política dentro da igreja. É a política mesmo. Eu sempre digo, não é... Se fosse a política, ainda vamos lá. Tá errado, tudo bem, mas a política, a relação, sabe? A parte do relacionamento da política, mas não é isso que entra. Entra a politicalha, entra as sujeiras, entra a corrupção da política, entra a briga de poder, o manter-se no poder para tirar benefícios próprios. É isso que vai entrando dentro da igreja. E talvez não entre, em algumas vezes entra de forma descancarada mesmo, a igreja passa a ter o candidato dela. E esse candidato vai se sujar do mesmo jeito que a política está hoje. Mas quando a política entra dentro da igreja, a política entra dentro da parte religiosa também. Então, as sujeiras, a corrupção, os crimes, a parte nojenta da política, ela entra dentro da igreja e ela começa a tomar conta de tudo dentro da igreja. Então, não vamos adentrar muito nessa parte aqui. Então, citando apenas mas não é só isso. É o mundo de forma completa. Por quê? Porque afastou-se da verdade da palavra de Deus. Né? Então, 114. Então, ele teve que chegar ao fim de sua estrada. Ninguém mais cooperava com ele, falando do profeta Elias. Nenhuma das igrejas cooperava com ele. Toda a sua igreja o deixou. Voltou para o mundo, assim como é agora. Isso mesmo, voltaram para o mundo. Apenas poucos estavam resistindo, um aqui e outro ali, vindo do outro lado do país, onde você tinha que ir para vê-lo e assim por diante. E ele estava em péssimas condições e tinha chegado ao fim de seu conhecimento. E aí ele orou: Senhor, eu permaneci em tua palavra, eu disse a verdade, todos eles se foram, não sobrou ninguém aqui. Então é isso, é o posicionar-se pela verdade vai fazendo com que as pessoas vão se afastando de você. Mas afastando-se nesse sentido, não quer dizer que você vai ficar sozinho. Talvez você fique sozinho, sozinha na sua fé, na sua visão espiritual. Você vai continuar tendo colegas, tendo amigos, mas as pessoas não creem como você. E isso tudo bem se acontecer. O importante é que você tenha a sua fé firmada em Cristo. Se você está com a sua fé firmada em Cristo, como Elias ficou, deixe com que as pessoas creiam de outra maneira. Fique você firmado com a sua fé em Cristo. Porque se nós olharmos ali em São Mateus, na parábola das virgens, das 10 virgens, as virgens prudentes, elas conviviam com as virgens nécias, porque senão as virgens nécias, as loucas, as virgens nécias, não teriam vindo pedir azeite para elas. Veja, havia relacionamento entre elas, elas conviviam juntos, mas a fé da virgem prudente era diferente da virgem nécia.
Então você não precisa se afastar fisicamente das pessoas, excluir pessoas que pensam diferente de você, que não creem da mesma forma que você. Você não precisa fazer isso. O que você precisa é cuidar da sua fé. A fé é individual, como foi com Elias. Então, às vezes as pessoas pensam que, como eu tenho uma fé diferente, então eu vou excluir o meu vizinho, eu vou excluir o meu parente, eu vou excluir aqueles irmãos que congregavam comigo e hoje não congregam mais, eu vou excluir eles, eu vou separar-me deles. Então, a separação, ela é profunda. Ela é no sentido espiritual, é você não ter a mesma fé, ou seja, o seu nível de fé está superior àquele nível de fé daquelas pessoas que não caminham mais com você. Mas permaneça no seu nível de fé, não rebaixe o seu nível de fé. É o que aconteceu com Elias. Claro que Elias aqui, ele começou a correr risco de vida, né? Você conhece a história de Elias, e ele afastou-se fisicamente das pessoas também, mas nós temos que entender que hoje, o afastamento hoje, ele é muito nesse sentido espiritual, né? Então aqui no 117, foi então que quando ele ficou fraco, mas permanecendo fiel, confessando a sua fraqueza e tudo mais, que Deus disse, suba ao monte, eu vou te dar uma mensagem nova. Agora eu vou te enviar com uma mensagem nova. Já lhe disse, vá e condene essas coisas, ou seja, não abaixe o nível da sua fé. Você condenava aquilo, continua condenando. Agora, vou te mandar de volta com algo que vai provar que isso era certo. Deus tem o seu momento de provar que aquilo é o certo. Então, fique firme na sua fé. Você fez um bom trabalho, Elias. Você lhes falou da primeira dama e tudo aquilo que tem feito. Você condenou Acabe, todas as coisas modernas, todas as igrejas modernas. Mostrou aos pregadores qual era o lugar deles. Você foi um exemplo, ficou firme ali. Sem qualquer ajuda, sem organização, sem nada que te respaldasse. Você permaneceu com a minha palavra. Agora eu vou lhe dar algo. Vá lá e diga àquele hipócrita, assim diz o Senhor. Então, se você ficar firme na palavra de Deus, você vai ter o assim diz o Senhor. Mas fique firme. Não importa que as outras pessoas tenham fé diferente da sua, nível mais baixo de fé, não vá brigar com as pessoas, não vá se afastar das pessoas. Mantenha o seu nível de fé elevado. Agora, se as pessoas se afastarem de você, aí é uma decisão delas, elas é que não vão deixar de, elas é que vão deixar de beneficiar-se da sua luz, da sua fé, porque é assim que acontece. Quem cede, enfraquece. Se você sustentar a sua fé em nível elevado, alimentando a sua fé frequentemente com a palavra de Deus, você pode influenciar aquele que tem a fé mais baixa a elevar seu nível de fé. Mas também pode ser o contrário, se você for fraquejando, sua fé cai também. Então, o importante é esse exercício, faça o bem para as outras pessoas, mantenha-se com seu nível de fé elevado e compartilhe o seu nível de fé elevado. Permita que as pessoas tenham contato com você e você vai mantendo o seu nível de fé. Você vai influenciar as pessoas a ter fé elevada como você. Você está fazendo bem para ela. Não fraqueje, não permita-se abaixar o seu nível de fé. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. O profeta Elias se sentiu angustiado, chateado, atacado, mas o que é que ele fez? Ele foi mostrar sua fraqueza para Deus, não para as pessoas. Ele foi falar com Deus, e Deus o animou e elevou ainda mais o seu nível de fé em Cristo. Então veja, 123 para nós concluirmos. É a simplicidade do evangelho que confunde as pessoas. Essa é a simplicidade desse evangelho, dessa mensagem. É você crer e permanecer firmado em Deus, em sua palavra, sem nenhuma tonteria. A questão é ouvir, crer e executar e buscar elevar o seu nível de fé cada vez mais. Pronto, essa é a simplicidade do evangelho. Não precisa você estar afiliado a um grupo, a uma organização, a um companheirismo, a um líder maior. Não, o líder maior é Cristo. Você tem que se firmar em Cristo. Essa é a simplicidade do evangelho. As outras coisas são coisas que as pessoas complicam.
Ah, porque existe uma metodologia de pregação. Não existe metodologia que te salva. O que existe é você ter fé na simplicidade do Evangelho, que é Cristo, é crer em sua palavra, alimentar-se da sua palavra e permitir que a sua fé se eleve, é só isso. E você permanecer ali com a sua fé em nível elevado, essa é a simplicidade do Evangelho. Eles tentam torná-lo algo intelectualmente grandioso, algo parecido, quando na verdade ele é simplicidade. Cristo é simples, é só crer e segui-lo, só. Mas segui-lo, seguir a Cristo. Mas Deus usa sua própria ferramenta da humildade, fraqueza e simplicidade para realizar suas obras. Ela é uma ferramenta na mão de Deus, ou seja, firme-se nisso. O que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos é da simplicidade do Evangelho. Crer, praticar e manter o nosso nível de fé sempre em nível elevado. Deus te ajude, Deus me ajude a compreender e a colocar isso em prática. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, nos entregamos a Ti e pedimos que bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida dos Teus filhos, em todas as instâncias, todas as necessidades sejam atendidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.